Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam os que não prestam fora. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançará os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querida comunidade que aqui se reúne virtualmente e também presencialmente. Nós estamos hoje celebrando no mistério da vida de Cristo, no mistério da Páscoa do Senhor que Ele oferece a nós, também a vida de Santo Afonso Maria de Ligório, um bispo muito importante da igreja, da época medieval. Santo Afonso era um advogado e, pela unidade, pela sua fé, pela unidade com Jesus, ele então decide sua vocação, finalmente, e se torna padre. Um padre diocesano que depois se torna um bispo e, nesse caminho episcopal, cuidando de muitas comunidades como um bispo, inclusive ele é da Itália, da cidade de Nápoles. Olha, estudei. Ele finalmente se torna então um bispo e desenvolve aí tantas missões, dentre elas criar a congregação dos redentoristas, daqueles que vão anunciar a partir da pregação, das missões, o reino de Deus. Quando nós encontramos aqui nessas leituras a palavra de Deus, nós podemos ver um pouquinho do que acontece na vida de Santo Afonso. A primeira leitura fala sobre uma fala de Deus para Jeremias, que, dando o exemplo do barro na mão do oleiro, daquele homem, daquela pessoa que cria o jarro de barro, né? Do jeito como ele vai moldando, do jeito como ele vai manuseando, o barro vai ficar e vai obedecendo, porque quem trabalha neste barro é este artesão. Quem decide o que vai acontecer com ele é este artesão, porque ele é o dono deste barro, ele é o dono daquela matéria-prima. Assim, então, Deus faz a comparação. Será que eu, que sou o dono de vocês, que sou o Deus de vocês, será que eu não posso fazer com o meu povo o que quero? Será que não posso moldá-lo? E veja, é interessante essa comparação, porque aqui Deus não está querendo ser apenas um ditador que vai fazer simplesmente a sua vontade como um capricho. Não é isso. Ele pega o exemplo do oleiro. O oleiro cria um vaso que certamente tem uma serventia. Vai servir as pessoas, vai ajudar as pessoas. Seja para colocar água, que futuramente pode servir até como um milagre na vida das pessoas. Nós vimos isso em Jesus, com as talhas de barro que foram transformadas de água em vinho, como também um jarro ornamental, né? Mas certamente aqui a perspectiva que Deus estava trazendo era do oleiro que fazia um jarro para pôr água ou óleo, algum alimento que fosse útil, que fosse servir as pessoas. Assim, quando Deus diz que quer fazer o que quer conosco, com o seu povo, Ele quer fazer aquilo que Ele quer para que nós sejamos moldados para servir. Sejamos moldados para cuidar das pessoas, para servir as pessoas. Esse, então, é o objetivo de Deus. Deus quer que seu povo sirva. Deus quer que seu povo sirva de alimento, que ele seja um lugar onde as pessoas vão para se saciar, para se alimentar. Segurem essa informação, porque ela vai sair lá no Evangelho, ela vai casar com o Evangelho. O Salmo, então, para encorajar a gente a se entregar a Deus, diz: feliz quem se apoia no Deus de Jacó.
É lógico, eu não vou viver a minha vida por mim, porque não sei de tudo da vida, mas tem um oleiro que trabalha em mim, que vai me ajudar. Eu me apoiando nele, vou ser bem moldado, bem formado, para que a minha vida tenha sentido, para que ela sirva às pessoas. Esse, então, é o objetivo deste salmo, nos inspirar a que a gente, bendizendo a Deus, louvando a Ele, lembremos de que nossa vida está confiada em Deus e não em outras certezas que são nossas, que são passageiras. Então, no Evangelho, nós encontramos Jesus trazendo uma parábola do reino de Deus com relação à pescaria. Do mesmo jeito que Deus fez Jeremias olhar para a sua realidade, Deus faz então também com que Cristo mostre a nós a realidade. E a partir da realidade, um olhar de Deus. Como foi com o barro e o oleiro, assim também é com os peixes e os pescadores. Deus diz que, a partir de Cristo, que o reino de Deus é como uma grande rede que vai pescando todo tipo de peixe. Veja, ele não faz distinção de peixes. O reino de Deus acolhe todas as pessoas, para depois, no fim da pescaria, finalmente, então, haver uma seleção, um julgamento de que peixes servirão e quais peixes não servirão. Para que vai servir o peixe que é pescado? Para alimento. A mesma coisa para servir, as pessoas. A mesma coisa o que aconteceu com o barro. Para que o oleiro faz o barro, faz o jarro de barro? Para servir as pessoas, para colocar alimento. Assim também a comparação com os peixes. As pessoas que entram para a igreja, que entram para o reino de Deus, que são colocadas, são pescadas para o reino de Deus, que são trazidas para o reino, essas pessoas serão julgadas para quê? Para saber se serviram para alimentar ou não. Se serviram para oferecer vida, condições de vida ou não. Os peixes que são jogados na fornalha, que são jogados fora, que são dispensados, são aqueles que não servem para alimentar. Não servem para fazer viver. Assim, então, minha gente, a gente tem que pensar dentro da nossa perspectiva eclesial. Na sua vida de fé, você é um peixe que foi pescado. Vamos fazer, então, aqui a comparação. Será que, ao olhar você, no fim da pescaria, no fim do dia, aquele anjo de Deus, aquele mensageiro de Deus, vai encontrar em você um peixe que sirva, que serviu de alimento, que ajudou outras pessoas a viver, ou você foi um peixe que não serviu para alimentar ninguém? Um peixe que não dava certo para servir ninguém. Então essa é a comparação aqui que Jesus faz. É por isso que, eu até comentava antes da missa, com a equipe, é por isso que Jesus pergunta, compreendestes tudo isso? Vocês entenderam o que eu estou dizendo? No reino de Deus não deve ter uma trave que separa quem vai entrar. Todo mundo é acolhido. E aqui nessa pescaria a gente vai então se convertendo em peixes que servem. Ou, se você não quiser, continua um peixe que não serve. No fim da vida, então, no final da nossa história, a gente vai ver, nossa vida serviu, nossa vida foi boa para alimentar, a gente cuidou, a gente serviu com quem nós somos, ou nós não servimos. Porque para o reino de Deus, serve quem serve. Então, para quem não serve, para o reino de Deus não serve. Quem não ajuda, quem não se coloca a serviço, não serve para o reino. Estamos iniciando o mês vocacional, em que a igreja toma como tema, também muito bem escolhido para esse ano, a igreja enquanto uma sinfonia de vocações. Estou aqui eu como padre, mas certamente não seria um bom padre se não tivesse leigos professores que me ensinassem, se não tivessem outros religiosos que me ensinassem. E não estaríamos aqui conversando se não tivessem outras vocações envolvidas nessa transmissão também. E aí, minha gente, o reino de Deus é todo mundo junto. Agora, se nós, independente da nossa vocação, não servirmos, então estamos estragando o nosso ser peixe, estamos estragando o nosso ser vaso, estamos estragando a nossa vocação em nossa vida. Que o Senhor, no fim da vida, nos encontre servindo, como peixes que vão alimentar muitas pessoas com aquilo que somos. O peixe não alimenta o outro com a planta que ele pega. Ele alimenta o outro consigo mesmo, com seu corpo, com aquilo que ele é. O que você tem serve de alimento? Sua voz, seu talento, sua intelectualidade,
seu bom humor ou não, sua seriedade, estão alimentando as pessoas? Suas palavras estão alimentando, estão servindo de vida? Se sim, que bom. Peçamos então nesse mês ao Senhor da Messe que nos torne verdadeiras pessoas vocacionadas a alimentar, a servir as comunidades, a servir ao reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.